Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós finalizamos no fim do ano passado a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e hoje eu vou iniciar um novo livro. Quero que os irmãos possam abrir na primeira epístola de João, onde nós iremos expor hoje do versículo 1 ao versículo de número 4. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Antes de fazermos a leitura da sagrada palavra do Senhor, vamos orar, vamos pedir auxílio do Espírito Santo de Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. Obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor. Nesse momento, Pai, em que nós iremos ouvir a Tua palavra, nós já Te louvamos, já pedimos perdão por nossas falhas, e o que nós Te pedimos agora é que o Senhor possa falar conosco, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, mesmo sendo nós pecadores, meu Pai. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, por Teu Filho amado Jesus, fala conosco, Senhor, apesar de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar a mensagem em nossos corações e que em nossas vidas possamos viver conforme a Tua palavra. Te oramos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Leiamos então. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amados, o que é ser uma testemunha? O que é ser uma testemunha? Testemunha é uma pessoa que tem um conhecimento direto em relação a fatos importantes, que tenha presenciado algo ou que tenha algo relevante a ser relatado. Por exemplo, quando uma testemunha está de frente a um juiz, o juiz não quer saber a opinião da testemunha. O que o juiz quer ouvir é o fato que aconteceu. A opinião da testemunha fica com a testemunha. Mas o fato em si relatado é isso que o juiz quer saber. Nesta noite, nós iremos expor um relato de um discípulo, João, sobre o que ele testemunhou da vida do Senhor Jesus. Ele vai dizer que Jesus era o Verbo, e o Verbo se manifestou, e o Verbo nos uniu ao Pai. Amados, esse é João, o apóstolo João. E o interessante é que o autor dessa carta, João, ele omite o seu nome. Mas não há dúvidas que João é o autor dessa carta. Ele mesmo que escreveu as 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta, é o mesmo João que escreveu o 4º evangelho. E existe uma unanimidade, quase unanimidade, em relação a que João foi o autor dessa carta.
E alguns argumentos são apontados por estudiosos de que essa carta é do apóstolo João. E eu posso citar três apontar três argumentos que mostram que João é o autor dessa carta. A primeira é o estilo e o vocabulário dessa carta. O estilo e o vocabulário da primeira carta do apóstolo João é o mesmo estilo e vocabulário do Evangelho de João. O segundo argumento é em relação à harmonia que essa carta tem com o Evangelho de João, e a gente vai tratar um pouco nessa noite. E o terceiro é uma autenticação externa, mostra que os discípulos de João, quando eles escreviam, eles citavam João como autor dessa carta. Eu posso citar dois que conviveram com João, que é Papias e Policarpo. Eles conheceram pessoalmente João, ele era um discípulo de João. E eles fazem isso. Eles escrevem, e quando vão citar algo em relação a essa carta, eles citam que é João. Séculos depois, temos também nomes importantes da cristandade, mostrando que João é o autor dessa carta, como Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes, mostram que João é o autor realmente dessa carta. E essa carta foi datada entre 85 e 90 depois de Cristo. E quando João escreve essa carta, João estava velhinho. João era um homem experimentado, era um homem experiente, e agora ele escreve essa carta, uma carta circular, uma carta que era destinada para várias igrejas. E chegou até nós, uma carta com o testemunho de João, para relembrar o povo sobre o verbo da vida, para que o povo permanecesse fiel àquilo que eles tinham escutado. Pois bem, chegamos então no tema da mensagem de hoje, as testemunhas do Senhor Jesus. As testemunhas, crianças, anotem, as testemunhas do Senhor Jesus. E no primeiro ponto nós iremos ver que as testemunhas elas viram e tocaram o verbo encarnado. O segundo ponto nós iremos ver que eles viram e anunciaram o verbo encarnado. O terceiro ponto é viram e anunciaram para os ouvintes terem comunhão. Primeiro tema, crianças, primeiro ponto, viram e tocaram no verbo encarnado. Pois bem, vamos então iniciar a exposição. Primeiro vamos mostrar que o verbo foi eternamente gerado. E aí a carta inicia dizendo que o que era desde o princípio. O verbo era traz aqui uma ideia de algo que existiu no passado, e aí aqui se tratando do Senhor Jesus, mostra que ele existia desde o princípio. O Senhor Jesus, ele é eternamente gerado do Pai. E a ideia é que ele não passou a existir depois dele nascer da Virgem Maria. A ideia é que ele não foi gerado, que ele não foi criado, ele foi eternamente gerado. E nós podemos ver isso porque a Bíblia fala sobre isso. O Antigo Testamento fala sobre isso. O Senhor Jesus, ele estava na criação. Quando Deus fala, façamos o homem a imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, quando se fala façamos, pela lógica ali estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Na queda do homem, em Gênesis 3,15, o Senhor promete àquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ali estava o nosso Salvador, ele já existia ali, porque ele foi eternamente gerado. No Novo Testamento, nós podemos também ter essa confirmação de que ele foi eternamente gerado. E eu peço que os irmãos possam abrir comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pedro diz que ele, o Senhor Jesus, existia antes da fundação do mundo. 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 20. Que diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O Senhor existia antes da fundação do mundo. Podemos ver isso no Antigo Testamento, podemos ver isso no Novo Testamento. Entendam, amados, todo o Antigo Testamento apontava para o Salvador. Todo o Antigo Testamento apontava para o menino que iria nascer, assim como o profeta Isaías disse. Mas antes de nascer da Virgem, a segunda pessoa da Trindade estava no Antigo Testamento. Paulo vai dizer que o Senhor Jesus estava com o povo de Israel. Como assim, Amadeu? E Calvino fala isso, que Paulo é testemunha de que Cristo estava presente com o povo de Israel, assim como ele está presente conosco. Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Onde nós iremos ver que Paulo é testemunha de que Cristo esteve presente com o povo de Israel. 1 Coríntios 10, versículo 3 e 4 diz: todos eles comeram de um só manjar e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo estava com o povo de Israel, assim como ele está conosco hoje. O Emanuel, o Deus conosco. Amados, e esse verbo que o Antigo Testamento apontava, agora os discípulos contemplam. Veja aí a continuação. Ele diz, o que era desde o princípio, voltamos à primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, como o cearense fala, com os olhos que a terra há de comer, o que contemplamos, ou seja, aqui ele descrevendo aquilo que ele já tinha dito lá no Evangelho, o Evangelho que nós lemos hoje, de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Até cantamos isso. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Os discípulos agora contemplam o Verbo encarnado, aquele que era desde um princípio. João diz que viu e contemplou. Ele admirou o Senhor Jesus. Ele aprendeu olhando o Senhor Jesus. Ele contemplou, assim como Maria, irmã de Marta, aos pés do Senhor Jesus, contemplou o Senhor Jesus. Filipe contemplou e chamou Natanael para contemplar também. João 1,45 diz, Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Eles contemplaram, amados. Eles contemplaram o Verbo encarnado. Entendo, no Antigo Testamento, o povo adorava o Criador. E eles esperavam o Messias. E os discípulos estavam ali, olhando a majestade do Senhor. Os discípulos viam o Senhor. Aquilo que era anunciado, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, agora convive com João, convive com os discípulos, fazendo refeições com os discípulos, caminhando com João. E João contempla, admirado. Deixe-me dar um exemplo. Quando nós viajamos ou olhamos alguma imagem, por exemplo, eu gosto muito de olhar a praia, ver o horizonte, e eu acho lindo quando fica aquela nuvem escura, pronta para chover, e faz o contraste daquele azul escuro. Enfim, eu
contemplo e digo, meu Deus, que beleza, meu Pai. E fico maravilhado com a obra da criação. Mas entendam, quem estava aqui era o Senhor Jesus. Não era alguém criado, era o Verbo encarnado, era o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, e aquele que era, o que era desde o princípio, agora os discípulos têm ouvido, têm visto com os próprios olhos, e eles contemplam. Sabe quando Paulo diz em 1 Coríntios 13:12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Os discípulos viam a face do Senhor Jesus. E o texto vai falar, não é que eles só viram, não. Volte seus olhos para o texto. Ele diz que a mão deles, a mão dos discípulos tocaram no Verbo encarnado. Ele diz, e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Amados, existe uma ênfase de João em falar que os discípulos tocaram no Senhor Jesus, tocaram no Verbo da vida. E se essa informação foi colocada, é que seria necessária para aquele tempo, e é necessária para nós. Nos primeiros dias da igreja cristã, houve aqueles que criam que Jesus não tinha um corpo humano, uma natureza humana. E uma corrente se iniciou daí, do tempo de João, logo depois iniciou uma corrente de heresias, e uma delas é o docentismo, que, segundo eles afirmavam que Jesus não era algo físico, é como se fosse um fantasma. Eles não tinham, era somente aparente, ali não era Cristo, não era o Verbo encarnado, era um fantasma, era algo que não se tocava, porque a ideia deles é que, sendo a matéria, a carne, má, e sendo Cristo puro, como é que Cristo puro vai ser transformado em forma de um corpo humano, físico? E João diz, não, nós apalpamos, nós tocamos no Verbo da vida. E o pensamento herege desse povo, amados, traz sérias implicações. Por exemplo, essa heresia desafia a encarnação. Se o Filho de Deus realmente não fosse de carne, de natureza humana, ele não poderia ter nascido de uma mãe, estar ligado a um cordão umbilical. Se ele realmente é esse fantasma, os sofrimentos do Senhor Jesus eram aparentes, não eram reais. O seu sacrifício não teria validade, porque o seu corpo não ressuscitaria. Como é que um fantasma vai ressuscitar? Não, mas o corpo era real. O corpo de Cristo era real. O seu corpo sofreu. Aquela madeira que ele estava era real. O prego que foi colocado era real, era tudo real. O Senhor habitou entre nós, e essa é a verdade que João diz aqui. O Verbo ele habitou entre nós e nós o apalpamos. Meus irmãos, negar a encarnação de Cristo tem sérias implicações para o núcleo da fé cristã. Eu posso citar 4 para os irmãos, 4 implicações. A primeira é que, porque se Jesus não é um homem completo, então nós não temos um mediador entre Deus e os homens. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens que morreu pelos nossos pecados, que intercede por nós, se Jesus Cristo for um homem completo. Se ele tiver assumido não somente a nossa alma, mas tiver também assumido a forma material da existência humana. Se Jesus não era humano completo, então a sua morte, a sua expiação dos pecados, não pode ser verdadeira. A terceira é, se o corpo humano
o seu corpo humano glorificado é a garantia de que o nosso corpo físico será glorificado. Baseado em quê? Filipenses 3:21 disse que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Em quarto lugar, o Senhor Jesus compartilha o seu sangue e a sua carne. Ele é o nosso sumo sacerdote. Baseado em quê? Hebreus 2:17. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Entendam, amado. Por conta da desobediência de Adão, nós precisávamos de um Salvador, de um Redentor, e esse precisava ser homem e verdadeiro Deus. E assim foi. O Verbo virou gente e habitou entre nós. Aquele que foi manifestado na carne, aquilo que Paulo escreve a Timóteo. Em 1 Timóteo 3,16 diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Sim, amados. O Senhor Jesus, ele foi eternamente gerado. O Senhor Jesus habitou na terra. Nós tocaríamos nele. Ele foi verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E João e os discípulos testemunharam isso. Eles são as testemunhas de Jesus. No primeiro ponto, nós vimos que eles viram e tocaram no Verbo encarnado. No segundo ponto, nós iremos ver que eles viram e anunciaram o Verbo encarnado. Vejamos então, versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu quero que vocês percebam a ênfase que João em declarar que viu o Verbo encarnado. No versículo 1 ele diz que temos visto, no versículo 2 ele diz o que nós temos visto. João viu. Os discípulos viram o Verbo encarnado. E esse Verbo encarnado, como diz a parte B, o Senhor Jesus se manifestou e ele estava com o Pai. O Senhor Jesus era Deus. Ele era Deus. E ele estava com o Pai. E ele habitou entre os discípulos. E agora os discípulos, eles anunciam o Salvador. E agora os discípulos anunciam com respeito à vida, com respeito à vida eterna. Anunciam também que o Senhor Jesus é Deus. João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. João 1:1, como lemos hoje, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 14:8-9 diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. O apóstolo João enfatiza que Jesus era Deus. Jesus era Deus. Amados, como eu bem falei, no tempo do apóstolo João existiam heresias, embriões de heresias que posteriormente se transformou em outras, como o arianismo, que eles acreditam que Jesus é um ser criado. Eles negavam a plenitude, que Jesus era uma divindade plena. Era um Deus menor. E essa heresia é vista nos dias de hoje. Não tenham como irmãos todos que dizem: eu sou cristão. Existem seitas que dizem que são cristãos,
mas não são nossos irmãos. Como assim, Amadeu? Uma delas é os Testemunhas de Jeová. É uma seita. Eles não são nossos irmãos. E eles deixam bem claro no site deles. Ó, eu tirei algo do site deles. Eles dizem: não adoramos a Jesus e nem acreditamos que Ele é um Deus todo-poderoso. Não é escondido, não é oculto. Você não tem que ir lá fazer um curso para ver isso aqui, não. Está no site deles. Eles dizem: não adoramos a Jesus, nem acreditamos que Ele é Deus todo-poderoso. Nós adoramos o Senhor. Nós adoramos o Senhor Jesus. Essa afirmação, meus irmãos, é algo básico. E se alguma denominação não acredita, não adora ao Senhor Jesus, eles não são nossos irmãos. O Senhor Jesus, ele é nascido de uma virgem, sem pecado, concebido por obra do Espírito Santo, ele habitou no meio do povo e ele é Deus. Um Deus que desceu da sua glória, um Deus que nos deu a vida eterna, um Deus que nos foi manifestado. E agora, os discípulos anunciam aquilo que eles viram, obedecendo o que Cristo falou para eles, que eles deveriam ser testemunhas em toda Jerusalém, Judeia e Samaria e os confins da terra. Abram comigo em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1. Percebam a ordem dada pelo nosso Senhor. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Continue em Atos, vamos já progredir em Atos. Os discípulos recebem aqui uma ordem que eles deveriam ser testemunhas de Jerusalém até os confins da terra. É por isso que lá em João ele diz: nós anunciamos o Verbo encarnado, nós anunciamos aquele que era desde o princípio. E se avançar até o capítulo de número 3, aí em Atos, nós podemos ler que João, juntamente com Pedro, eles anunciaram a vida eterna. Vamos até o capítulo 3. No capítulo 3, nós iremos ver que diz que Pedro e João, eles subiram ao templo, eles, usados pelo Espírito Santo, eles curaram um homem coxo de nascença que pedia esmolas, e Paulo falou a esse homem: eu não tenho nem ouro nem prata, mas em nome do Senhor Jesus, ele foi curado. Um homem coxo foi curado. E o povo que viu aquilo ficou maravilhado. Um homem coxo foi curado? E Pedro e João não perderam a oportunidade e fizeram o quê? Anunciaram o Salvador. Vamos aí, versículo 12 até o 16. À vista, Pedro se dirigiu ao povo, e dizendo: israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e justo e pediste que vos concedesse um homicida. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse nome fortaleceu.
esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora verdes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Percebam, amados. Pedro anuncia, mas João estava ali pertinho. João ouviu essa mensagem. João viu esse anúncio. E João, ele diz, vocês estão com os olhos fitados em nós por causa desse milagre, mas quem concedeu poder a nós foi o que foi morto por vocês. Vocês mataram o autor da vida. Esse é o anúncio de Pedro àquele povo. Vocês mataram o autor da vida. Mas a mensagem do Senhor Jesus traz uma esperança. E essa esperança é vista do versículo 17 ao 21. Acompanhe comigo. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Olha qual é a solução. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a solução que Pedro dá àqueles que escutavam o anúncio do Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados, se voltem para o Salvador. Existe uma esperança, meus irmãos. Existe uma esperança. Você que está aqui, que ainda não professou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essa é a sua esperança. Arrependei-vos dos seus pecados, e os seus pecados serão cancelados, e tenham uma vida com o nosso Salvador. Não deixe para amanhã. No final nós iremos orar, que você possa confessar os seus pecados, que você possa buscar alguém da liderança, que possa fazer uma catequese com vocês, uma classe de catecúmenos com vocês, e que vocês possam sim ter uma nova vida em Cristo, que vocês possam vir professar que Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Pedro anunciou o Evangelho, Pedro anunciou o Salvador, mesmo diante das autoridades. Pedro e João continuaram firmes, anunciando a Cristo. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse que somente em Cristo há salvação. Sabe o que foi que as autoridades fizeram? Ordenaram que eles não falassem mais sobre Jesus. Eles queriam anunciar e anunciaram a Jesus. Mas as autoridades disseram que eles não deveriam falar. Veja comigo, capítulo 4, versículo 19 e 20, ainda em Atos. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não podiam deixar de falar sobre Jesus. Eles não poderiam deixar de testemunhar sobre Jesus. Eles não poderiam deixar de falar sobre aquele que eles viram, que eles tocaram, que eles contemplaram. Eles anunciaram o Salvador. Eles eram testemunhas de Cristo. Deixa eu fazer uma aplicação. Você estaria disposto a dar sua vida pregando a Cristo? Nós estaríamos dispostos a dar as nossas vidas pregando a Cristo? Amado, por que você está perguntando isso? Amados, quando João fala, eu peço que você possa voltar para 1 João, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2.
Quando João diz, versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Essa palavra aqui, testemunho, quando visualizada no grego, a origem dessa palavra é a mesma de martírio. Não é que João simplesmente estava testemunhando o Verbo encarnado. João estava disposto a dar a própria vida para anunciar o Salvador. Quando ele fala que nós dela damos testemunho, ele diz, sim, eu estou disposto a dar a vida, mesmo que as autoridades venham me calar. Me compete é servir ao Senhor. Me compete é obedecer ao Salvador. Pedro e João estavam diante das autoridades, mas pregaram a Cristo com toda a ousadia e disseram, arrependam-se, vocês mataram o autor da vida. Amados, que possamos dar testemunho do Senhor Jesus com toda a ousadia, que possamos anunciar o Salvador. Nós temos essa responsabilidade. Sim, nós que professamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos essa responsabilidade de anunciar o nosso Salvador. Como testemunhas de Cristo, nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho adiante, de pregar a Cristo, fundamentado na palavra, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, amados, nós devemos anunciar. Falem de Cristo para as pessoas. Falem de Cristo no seu trabalho. Falem de Cristo na sua vizinhança. Fale de Cristo e viva, imite o Senhor Jesus. Que as pessoas possam ver Cristo em você. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Sejamos anunciadores do nosso Salvador. E orem por missões. Orem, amados. Orem por missões. Quantas pessoas estão aí pregando o Evangelho? Mas não é pregando que igual a nós, não. Porque nós podemos sair na rua, falar de Cristo, apresentar um panfleto. Nós não somos perseguidos. O mínimo que a gente recebe é uma educação de uma pessoa. Mas existem irmãos nossos que estão sendo perseguidos por anunciar o Evangelho. Famílias que estão dedicadas a falar sobre Cristo, sofrendo, irmãos nossos. Que possamos orar por esses irmãos. Que possamos pedir a Deus, ajuda-nos, meu Pai, os encoraja-os. Ajuda essas testemunhas do Senhor Jesus. Nós vimos no primeiro ponto que os discípulos eles viram e tocaram no Verbo encarnado. No segundo, eles viram e anunciaram o Verbo encarnado. E no terceiro ponto, eles viram, anunciaram para os ouvintes manterem comunhão. Vejamos então o versículo 3. Que diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Eu quero enfatizar a terceira vez que ele fala, o que temos visto. Assim como ele falou no versículo 2, assim como ele falou no versículo 1, existe uma ênfase aqui, que nós vimos o Verbo encarnado. E no restante do versículo 3 e 4, João vai apresentar dois objetivos desse anúncio. O primeiro é a comunhão com o Pai e com o Filho. Ele diz, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Kistemarker, comentando sobre esse versículo 3, ele fala que aqui está o propósito da carta de João. Ele diz que nesse versículo João declara o propósito de sua carta. Ele diz, proclamamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês possam ter comunhão conosco. Agora entendo, amados,
ele fala, igualmente mantenhais comunhão. Kistemark explica o que é essa comunhão. Ele diz, seu propósito é convidar os leitores à comunhão com os apóstolos, que são testemunhas oculares da vida e do ministério de Jesus na terra. Ou seja, a ideia que João diz, nós vimos o Verbo encarnado, nós escrevemos sobre o Verbo encarnado, nós estamos anunciando o Verbo encarnado, mas a ênfase é que nós vimos. Mas quando vocês recebem o Evangelho pela fé, quando vocês creem no Senhor Jesus, o tipo de experiência que vocês têm, acreditando na palavra de Deus, não é diferente daquilo que nós tivemos. Se vocês acreditam, se nós acreditamos que os apóstolos viram, a ideia do texto é, vocês também viram. Sabe aquela coisa? Já escutaram isso? Rapaz, fulano disse que viu tal coisa. A pessoa diz, não, se fulano disse, eu acredito. É fulano. Fulano, eu confio no fulano. É tipo isso. Quando o texto fala aqui que nós, o que temos visto e também anunciamos a vós outros para que tenham igualmente e mantenhais comunhão conosco, a ideia é o quê? O que nós vimos, vocês igualmente viram, porque vocês confiaram, vocês acreditaram. Vocês confiam que Cristo é o seu Salvador. Vocês confiam que Cristo vai voltar. Vocês confiam e acreditam, têm fé sem ver, sem ter visto o Verbo encarnado. E ele diz, João diz que vocês mantêm comunhão conosco. Amados, ninguém aqui viu Cristo. Ninguém viu. Mas nós contemplamos espiritualmente da presença do Senhor Jesus na ceia do Senhor. A nossa confissão diz, o que comunga dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis da ceia, recebem pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios de sua morte, e dele se alimenta não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeiramente e espiritualmente. Sabemos que na ceia, o pão e o vinho, eles representam o Senhor Jesus, mas não é fisicamente o corpo e o sangue de Cristo. Na ceia, nós podemos visualizar que Cristo, podemos lembrar do que Cristo fez por nós. Fazemos isso em memória, na certeza que Ele está conosco espiritualmente. Nós temos essa certeza. E João fala, vocês mantêm comunhão conosco, porque nós vimos, vocês não. E vocês mantêm comunhão conosco. E assim, tanto os apóstolos em seu tempo quanto a nós temos comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. E temos essa certeza que o Senhor Jesus está aqui conosco. Nós temos certeza que o Senhor, o Emanuel, o Senhor Jesus, Deus conosco, está nos ajudando, nos auxiliando, intercedendo por nós. Nós temos essa certeza. E nós não somos diferentes dos discípulos. Quando eles veem o Salvador, eles não são bem-aventurados, no sentido que eles são melhores do que nós. João 20, versículo 29 diz, bem-aventurados que não viram e creram. Felizes nós somos, porque nós não vimos o Salvador, mas nós cremos no Salvador. Nós adoramos o Salvador. E nós temos comunhão
comunhão com o Pai e com o Filho. E quando nós recebemos, quando nós temos fé no Senhor Jesus, nos alegramos. Nós temos a alegria verdadeira. A alegria essa que é exposta no versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amados, existe uma alegria real. Uma alegria quando experimentamos a vida com Cristo. Uma vida em que temos alegria e queremos compartilhar dessa alegria. Pessoas que andam por aí cegas, caminhando para o inferno, nós queremos que elas tenham essa alegria. Nós queremos que elas possam desfrutar dessa alegria eterna. E nós, como crentes, temos essa verdadeira alegria. O cristianismo não é uma religião de solidão, é uma religião de alegria e de uma alegria compartilhada. Nós somos exortados a ser alegres, nós somos lembrados que devemos ser alegres. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque quando entendemos o que Cristo fez por nós, quando entendemos que Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós, quando entendemos que não é mérito nosso, nós entendemos, nós louvamos ao Senhor e nós somos alegres. E louvado seja Deus. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz: regozijai-vos sempre. A nossa alegria deve ser constante. Eu não estou dizendo aqui que se acontecer algo em nossas vidas, nós devemos refletir, até mesmo muitas vezes ficar triste por algo que acontece. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por aflições, mas nós temos uma certeza que uma terra, que algo está sendo preparado para nós. E quando nós lembramos que isso existe, nós lembramos que alegres são aqueles que estão com o Senhor. É por isso que o João diz: vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. A alegria é uma das principais marcas da vida cristã. E o nosso problema, muitas vezes, é não buscar essa alegria. É não agradecer por essa alegria. É buscar contentamento em coisas pequenas, coisas terrenas. Mas João escreve que nós escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Alegrai-vos sempre. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo escrevendo aos Filipenses, a nossa maior alegria é no Senhor, amados. A alegria em poder adorar, em poder desfrutar, em poder, como Calvino fala, ter a doçura de orar ao Senhor. Alegre nós somos. Meus irmãos, no início eu iniciei com uma pergunta, né? O que é ser testemunha? Testemunha é uma pessoa que tenha conhecimento direto de fatos importantes. Nós não vimos Cristo ressurreto, mas pela fé nos posicionamos com essa certeza que Ele veio, que Ele habitou, que Ele sofreu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e um dia Ele voltará para buscar os seus eleitos. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Vocês são testemunhas de Cristo. Que tenhamos isso em mente, que devemos ter a ousadia de anunciar o nosso Salvador, porque nós somos testemunhas. Muitas vezes cantamos algo que é bastante forte. O hino Castelo Forte diz assim: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará,
com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte, enfim, chegar, com Ele reinaremos. Testemunhem, amados. Testemunhem do Senhor. Falem de Cristo. Falem do Verbo encarnado. Falem que Ele é Deus. E que possamos juntos anunciar na certeza que o Verbo encarnado voltará para buscar os seus eleitos. Que possamos ser encorajados com essa palavra. Que o Senhor possa aplicar essa mensagem em nossos corações. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua palavra. Nos dá ousadia, meu Pai. Nos dá intrepidez para pregar da Tua palavra. Nos enche com o Teu Espírito, Senhor, para falar de Ti, meu Pai, para anunciar o Senhor, anunciar o Verbo que virou gente e habitou entre nós, meu Pai. Se alguém aqui entre nós ainda não professou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que o Senhor possa transformar, meu Deus, esse coração de pedra em coração de carne. Ajuda-nos, Senhor, que possamos viver conforme a Tua palavra. Que a igreja do Cambeba possa ser um testemunho vivo do nosso Salvador. E é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém.